Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 84 mil dólares nesse exato momento. Bitcoin que cai abaixo dos 80, captura liquidez em faixas críticas e começa a acelerar. Estamos diante de um movimento extremamente crítico e você tem que ter máxima atenção aos padrões gráficos que eu quero te mostrar. A gente já viu isso acontecer no passado. Este mesmo movimento. E eu quero te mostrar o que pode vir a acontecer nos próximos dias e semanas. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, o que eu estou considerando e também analisaremos vários ativos que você pediu no último vídeo. Só que eu peço a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Carnaval a gente sim vai trabalhar, já que eu não tenho carnaval por aqui. Então a gente vai sim analisar o mercado e aproveitar para desvendar as oportunidades. E é por isso que os comentários estão abertos. Vamos começar com o Bitcoin, que está neste momento tendo uma recuperação. É uma recuperação interessante, sim. Mas o que aconteceu nesta madrugada? E saiba, eu fiquei acordado acompanhando os movimentos do mercado e trazendo atualizações pertinentes para os integrantes do Prêmio Desafio. Falei para todo mundo, dorme, descansa, porque você trabalha. Vai trabalhar amanhã, vai acordar daqui a pouco. Eu vou ficar conectado. E se um gatilho gráfico trouxer oportunidades de compra, eu informarei. Eu sempre faço questão de fazer isso, porque cada um de vocês que está me assistindo, pelo menos 99,9% das pessoas que me assistem, me acompanham e são integrantes, tanto do grupo geral e do grupo premium, trabalham, não são profissionais desse mercado. Então, é extremamente importante que você sempre possa contar com alguém que está de olho no que está acontecendo. E se o gatilho acontecer, de fato for ativado, você possa ser informado. É o que a gente faz diariamente, o dia todo, no Premium e Desafio e também no grupo geral. Por isso eu já te convido a participar do nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É um grupo gratuito, tem muita informação. Eu sempre trago alertas. Estou comprando, é uma faixa específica, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Participe. E já aproveita e se inscreve no canal. Todo dia tem conteúdo. Seja o mercado subindo, o mercado caindo, o mercado lateralizando, eu estou aqui para te trazer informação, dados, para que você possa tomar decisões com base sólida. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Bitcoin caiu. A gente teve o fechamento dos mercados internacionais ontem, de forma bem ruim, SP500 e Nasdaq não fecharam muito bem, e a gente viu, depois das 21 horas, na verdade depois das 22 horas, a gente começou a ver o mercado cair. Então a gente teve uma queda até 1 hora da manhã, tudo horário de Brasília, estendemos essa queda e depois das 5 da manhã a gente buscou uma faixa mais crítica. Mercados internacionais abriram, só que antes a gente teve os dados PCE, de inflação PCE, que vieram dentro do esperado, neutros para levemente bons. O mercado tradicional abriu e o mercado cripto reagiu, recuperação em V, o que nos leva praticamente a um movimento de recuperação completa. A gente estava de olho tanto na EMA 200 quanto na média simples de 200 dias. E o mercado tinha perdido esta média e se sustentou nesta média. Vimos queda e esta queda nos levou a pontos bem interessantes que eu vou te mostrar. Por que a gente se segurou justamente nesta faixa? Olha só este gráfico aqui do Bitcoin. É o mesmo gráfico que eu mostrei ontem. A gente mostrou fundo, topo e áreas de retração. Olha, já que o mercado está caindo, a gente tem áreas de retração de Fibonacci que são saudáveis para o Bitcoin. E a gente tinha mostrado isso lá atrás. E a gente
mostrou novamente nestas 2 últimas semanas. E o Bitcoin perdeu os 38,2% e foi beliscar os 50%. Exatamente o que aconteceu aqui. Dá uma olhada aqui. Eu sei que os desenhos estão se sobrepondo, eu quero puxar aqui. Olha só, a gente teve baita aceleração e naquela mega acumulação que a gente teve entre março de 24 até meados de novembro, a gente teve quedas e uma pernada agressiva, que pode ser essa pernada de hoje, até os 50%, rejeitou, acumulou mais um pouco e fomos embora. A gente está vendo o mercado retrair novamente aos 50% e ele está usando esta linha de resistência, tá? A gente tem uma resistência aqui. 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4, 5 toques, 6 toques. Tivemos o rompimento e olha só onde a gente foi testar e rejeitar. Extremamente cirúrgico este movimento. A gente conseguiu se sustentar nesta área e colocou a primeira reação, o primeiro gráfico de 4 horas acelerando. O que também a gente viu foi o mercado se aproximar do gap de 77 mil dólares. Ah, porque o gap estava lá e sempre vai fechar gap. Não é assim que as coisas funcionam. Os gaps de curto prazo têm uma taxa mais elevada de fechamento. Se você colocar que todos os gaps são fechados, então a gente tem que fechar gap. Preste muita atenção. 52.900, 20 mil dólares, 9 mil dólares, 3 mil dólares, 900 dólares, 128 dólares. O Bitcoin não vai bater 128 dólares, não é verdade? Nem que uma bomba caia nos Estados Unidos. O Bitcoin não baterá esse ponto. Então, não podemos colocar que o mercado fechou por conta do gap. Não. Várias vezes eu trouxe o gap aqui, falei sobre o gap e fui crucificado em relação aos gaps, porque as pessoas levam em consideração que todos os gaps são fechados e não é uma verdade. A maior parte dos gaps são fechados numa semana, quiçá 2 semanas. O nível de fechamento para gaps de curto prazo é elevado e conforme o tempo vai passando, isso vai diminuindo. A gente teve um movimento para capturar liquidez, nos aproximamos do gap, não fechamos o gap totalmente, tá? A gente não atingiu a área de 77 mil dólares e começa a rejeitar. Temos um gap aqui em 93.800, 94 mil dólares, que é um gap de curto prazo, foi formado essa semana. Pode fazer pressão para o Bitcoin, sim, nas próximas semanas. A gente tem que ficar de olho, mas o mercado parou justamente nesta faixa de liquidez, somada a esta faixa de construção gráfica. E além disso, a gente atingiu o RSI do gráfico diário, que segue ultra extremo. A gente atingiu faixas abaixo dos 20. Em um movimento direto, isso é sim expressivo. É raro a gente ver um movimento tão agressivo. Mercado parou, mercado se sustentou e o índice de medo e ganância se recuperou um pouco, mas ainda segue em medo extremo. Se a gente fechar negativo hoje, o mercado, saiba, vai colocar uma leitura mais baixa. Mas o que a gente tem que ficar de olho agora? E o que eu estou com extrema atenção? Eu estou super atento a um padrão gráfico específico. É este padrão gráfico em que a gente teve acumulação, perda dos fundos, a gente perdeu as médias do P-Cycle Top, ficou aqui em cima as médias do P-Cycle Top. A gente perdeu a EMA 200 e a gente sustentou
até segunda ordem, a média de 200 dias. Com um movimento ultra agressivo de liquidação, o mercado foi para medo extremo e o RSI, o índice de força relativa do gráfico diário, chegou a pontos muito baixos em uma movimentação direta. Tivemos muita venda a mercado, muitas sardinhas, ou seja, varejo vendendo e muitas baleias acumulando, com uma queda no Open Interest. Ou seja, o interesse pela queda caiu vertiginosamente. A gente capturou liquidez de forma agressiva. E tudo isso veio por conta do medo dos investidores em relação ao mercado, na verdade, em relação à inflação e às tarifas de Trump, que estão conectados. Mercados tradicionais caíram e cripto acompanhou. Isso aconteceu no passado? Sim, a gente teve um outro evento que trouxe uma queda e um medo muito grande para os mercados tradicionais de risco, o que acabou impactando o nosso amado Bitcoin e as altcoins. Isso aconteceu em março de 2023. Olha só, em março de 2023, a gente estava trabalhando em uma acumulação. A gente teve uma aceleração, mais uma aceleração, começamos a cair, ficamos bastante tempo em um suporte e uma vez que, preste muita atenção, bancos norte-americanos menores começaram a quebrar, o medo de uma quebra de vários outros bancos, de todos os bancos do sistema bancário norte-americano, começou a derrubar os mercados tradicionais e isso trouxe uma queda agressiva para o Bitcoin e, obviamente, para as altcoins. Perdemos a EMA 200 e nos sustentamos na média de 200 dias. Neste ponto, nós atingimos RSI do gráfico diário em sobrevenda, atingimos o índice de medo e ganância em medo extremo, tivemos liquidações gigantescas, a gente teve queda no Open Interest, a gente teve exatamente os mesmos ingredientes que a gente tem hoje. E eu mostro para você. Vamos voltar lá para março de 2023. Está aqui. O RSI bateu em sobrevenda. A gente teve, vamos lá, índice de medo e ganância. Índice de medo e ganância bateu em medo extremo. Tivemos a perda da EMA 200, a sustentação da média de 200 posteriormente. Tivemos uma cunha descendente que teve as perdas dos fundos, no entanto, acabou por se recuperar. E quando a gente teve a recuperação da EMA 200 e o rompimento, nós vimos uma grande aceleração. O mercado em poucos dias teve uma valorização de 58%. E veja que ele não mais perdeu este fundo do medo extremo. A gente viu uma aceleração, correção posterior à acumulação e o mercado seguiu em plena valorização. O mesmo está acontecendo neste cenário. São os mesmos ingredientes, o mesmo movimento. O que a gente precisa para viver este movimento aqui? Como que a gente repete este movimento? Veja que o gráfico ele é muito parecido, queda e agora o início de uma recuperação. O que é necessário para que a gente comece a vivenciar este movimento? Que é aquele movimento ultra agressivo, recuperação em V espetacular. É, sim, o mercado começar a recuperar a EMA 200, posteriormente o suporte, e a gente pode ver aqui, começar a haver uma recuperação desse suporte, e aí sim o rompimento deste padrão, o que trará naturalmente uma movimentação de alta. Lembro que tem muita gente com medo, oportunidade.
Medo extremo, mega oportunidade ou oportunidade extrema, como você quiser chamar. Eu estou bem atento a esse padrão e parece que eu estou revivendo o passado. Eu, obviamente, comprei na segunda, na terça, na quarta. Não comprei ontem. Por que eu não comprei ontem? Na verdade, de ontem para hoje. Porque o mercado de altcoins se sustentou muito bem. A gente viu uma sustentação muito grande. Exemplo, a gente tinha falado de Solana. Solana não perdeu os fundos. Solana se sustentou. Cardano se sustentou. Ethereum. Nossa, Ethereum perdeu os fundos. Sim, o Ethereum perdeu momentaneamente os fundos. Este trouxe oportunidade, mas eu não estava de olho para comprar Ethereum. Estava de olho para comprar outros ativos, outros setores. No entanto, grande parte dos ativos que eu comprei nestes últimos dias se sustentaram muito bem. Por exemplo, eu comprei ICP a 6 dólares. Eu aumentei a minha exposição em ICP a 6 dólares. ICP não chegou nesse ponto. Ou se igualou a esse ponto quando o Bitcoin estava nesta área. Para mim não fazia sentido. No entanto, a gente foi bem claro que esta faixa de preço em que nós estamos hoje é uma faixa oportuna por tudo que a gente está vendo, por todos os indicadores que nós estamos vendo tão extremos neste momento. Eu estou considerando sim que o mercado pode rimar. Eu já me expus, estou ainda mantendo caixa, mas estou extremamente confortável com a situação atual. E eu estou mais bullish do que eu estava uma semana atrás, quando a gente estava aqui. Por quê? Porque este movimento aqui foi um movimento responsável por capturar muito a liquidez. E é capturando liquidez abaixo que o mercado abastece o seu tanque e tem a gasolina para subir. Entenda, eu não tento prever os movimentos. Eu não tento adivinhar o que vai acontecer. O mercado é soberano, mas a gente está preparado porque a gente avalia os piores cenários. Se você olhar para os meus vídeos das últimas semanas, o que a gente falava? Olha, o mercado, se perder este suporte aqui, pode buscar a sobrevenda do gráfico diário. A gente está na sobrevenda do gráfico diário? Estamos. O mercado pode bater no medo extremo. A gente está no medo extremo? Estamos no medo extremo. O mercado pode trazer liquidações em massa. Mercado liquidou? Mercado liquidou. Isso não necessariamente vai levar as altcoins a perder 50%, porque tudo vai depender da dominância. Mas é necessário se preparar para os piores cenários. Como que você se prepara para o pior cenário? Você tem que compreender quais são esses piores cenários. A gente faz o plano de investimento semanal, toda semana, para sim validar. Estamos ainda dentro de uma métrica saudável para o longo prazo? Estamos. E no curto prazo, quais são os piores cenários? Não, o pior cenário é o mercado fazer isso, isso e isso. Tudo bem, o que vou fazer se isso acontecer? Não é? Vai acontecer tal coisa. Porque você trazer certeza para o mercado, nossa senhora, você vai quebrar a cara. Você pode acertar 1, 2, 3 vezes. Quando você errar, porque o seu ego vai te deixar poderosíssimo, você vai perder tudo. É por isso que muita gente acaba perdendo em um bull market. Nem falo em bear market. E não estamos em bear market. As pessoas perdem pois têm um ego gigantesco. O que aconteceu esta madrugada? Eu vi um comentário no YouTube. Luan, eu falei há 2 meses que iríamos a 80 mil dólares. Falei, poxa, bacana. Que bom.
Bom, se você conseguiu acertar isso, você com certeza lucrou bastante, não é verdade? Você vendeu, certo? Você fez um short. Se você tem uma certeza absoluta de que algo vai acontecer, você fez short. Não, eu não fiz short. Tudo bem. Só que você, 2 meses atrás, você realizou lucro, não realizou? Não, não realizei. Mas você vendeu pelo menos os ativos que você estava posicionado? Não, eu não vendi. Peraí. Você vem se vangloriar de que você acertou, que o mercado ia bater 80, 75, 77. Você não shortou, não realizou lucro e sequer vendeu os ativos. Sim, tudo bem, faz parte. E agora você está comprando porque atingiu o seu alvo. Não, 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 não. O mercado está um lixo, vamos aos 50 agora. Peraí. Como assim vamos aos 50? Você acertou um movimento, não fez absolutamente nada em relação a esta previsão e agora você está pegando a sua bola de cristal e tentando prever um novo movimento? Esse ego, meu Deus! O que eu estou querendo te alertar? Não devemos tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, e sim, temos que estar preparados para os movimentos e alinhar esses cenários que são horríveis no curto prazo, horríveis entre aspas, no curto prazo, algo que é horrível é oportuno, só é oportuno para quem se prepara. Então a gente se prepara e aí sim a gente reage, a gente não vai à frente do mercado. A gente sempre vai reagir ao movimento do mercado. Luan, você se preparou? Você está falando sobre isso, mas você se preparou? Eu quero te mostrar a planilha de realizações de lucro que a gente entrega para os participantes do grupo Prêmio e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que apresento tudo que eu faço. Além dos alunos terem as metodologias de compra, metodologias de venda, realização de lucro, rebalanceamento, tem acesso a estratégias, aos planos, tem acesso a diversas aulas, suporte 1 para 1 comigo, tem acesso a cada um dos meus movimentos. Carteira, trades, todo mundo tem acesso a tudo que eu faço. Por que eu faço isso? Eu faço isso para que todo mundo tenha uma organização na sua semana e nos seus investimentos de longo prazo e possa entender o que está sendo feito, para aí trazer aquilo para si, para a sua própria realidade, e aí sim poder agir. Se achar que é interessante, o movimento XYZ pode acabar sim replicando. Não faz sentido? Ignora, maravilha. É só buscar aquilo que faz sentido e que tem base. A gente sempre bate muito na base. Tem que ter base, tem que ter histórico, tem que ter motivo, tem que ter porquê, tem que ter justificativa estratégica, justificativa gráfica, tem que ter os dados on-chain. A gente junta tudo para ter uma tomada de decisão que nos traga resultado no longo prazo, médio a longo prazo. Muita gente quer resultado no curto prazo. E aí quebra a cara. Esses 2 grupos, eles custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício. E você ainda conta com muito desconto, sim, já que a gente tem uma parceria com a Bybit. Ou seja, você paga ainda menos do que pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Tem desconto, meu Deus do céu, acredite. Pode valer muito a pena você investir no seu conhecimento. Portanto, se você quer investir no seu conhecimento, acesse o link da descrição, é o nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e no chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas como que eu me preparo para cenários específicos? É simples, olha só. Isso aqui é a planilha com o histórico de vendas destes últimos meses. Olha só, 253% de realização parcial de lucro em Jasmine, PHB. Teve ativo que eu realizei prejuízo porque não fazia mais sentido ter os ativos. Ativos com 60%, com menos 40%. Nossa, menos 40% você assumiu um prejuízo? Por quê?
foi deslistado da corretora. No entanto, você pode verificar, olha só, 262, 269, 240, 516, 661, 460, 321, 31%, ó, mais recente, 23/2. A gente faz o quê? Realizações de lucro e a gente, obviamente, apresenta cada movimentação para os integrantes com a atualização da planilha para que todo mundo entenda o que está sendo feito. Estou comprando, estou vendendo, estou rebalanceando, estou seguindo uma estratégia para gerar o caixa infinito que vai ser utilizado quando? Eu utilizei na semana passada, fiz ótimas compras. Esta semana fiz ótimas compras de ativos bem específicos. É assim que você se planeja, é assim que você se movimenta. Eu sempre faço questão de alertar. Você precisa, para aproveitar esse tipo de oportunidade, que a gente está vendo agora. Não tem como você negar que isso aqui é uma mega oportunidade. O mercado caiu absurdamente. A gente atingiu RSI em sobrevenda, medo extremo, liquidações, Open Interest caiu, as baleias estão acumulando. Você não está acumulando porque você não teve um planejamento, uma estratégia e não usou a estratégia do caixa infinito. Vender quando o mercado está subindo. Poxa, mas como que eu faço isso? Assiste a aula de caixa infinito, tá aqui. Eu deixei essa aula bastante tempo. Para quê? Para que você possa assistir, entender como que é o movimento de criação e manutenção desse caixa. Muita gente entra com sede ao pote. Ah, eu entrei tudo porque era uma oportunidade. Tudo bem, só que você tem que entender o risco e tem que ser adulto, vestir as calças de adulto e ser responsável pelo que você faz. Se você tomou decisões de comprar no topo, quando a gente estava realizando, quando a gente estava demonstrando as realizações, você está sofrendo agora. No entanto, é tempo hábil, sim, de corrigir esses erros. E você corrige erros investindo no seu conhecimento, investindo em você. Você tem que entender que esse mercado não é para aventureiro, não é para imediatista e não é para quem não assume responsabilidade. Você quer fazer 10, 20, 30 vezes nesse mercado e não quer correr risco, você está no mercado errado. Esse é um mercado de risco, é o maior mercado de risco. Proporção de risco que este mercado te entrega é gigantesco, mas é somente por conta deste risco que você tem a capacidade de fazer 5, 10, 15, 20, 30, 50 vezes. É garantia? Obviamente que não. Que é garantia só tem uma, que a vida acaba. Mas não acabe com a sua vida por conta de decisões ruins de curto prazo. A gente está num ponto muito bom, a gente está num ponto muito interessante do mercado, o mercado está saudável, a gente está em bull market. Quem souber aproveitar vai colher ótimos frutos. Quem está chorando, reclamando, ai porque você é um coitado, liga para sua mãe ou para sua avó, porque só elas vão sentir dó de você. Essa é a verdade nua e crua do mercado. Não adianta você achar que você é um coitado, porque este mercado é feito para trucidar sardinhas. É por isso que nestas quedas as baleias estão acumulando tanto. Quando você tem um plano prévio, quando você tem uma metodologia, quando você tem uma estratégia, você não vai agir pelas emoções. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu poderia ter comprado nestas áreas. Fazia sentido dentro dos meus planos de investimento? Não, eu comprei na terça, eu comprei na quarta, eu aproveitei que os preços estavam mais baixos. Para que eu vou comprar em preços mais altos? A gente não controla o mercado pode simplesmente formar aqui, buscar liquidez de novo aqui e aí sim ter este movimento. Isso poderia acontecer? Pode acontecer. Então eu tenho que ter o caixa preservado também para esses pontos. Porque eu não sou o senhor da razão, eu reajo aos movimentos
que o mercado me entrega. Entendeu? É reação quando você entende que o mercado está num ponto interessante. Reação te tira de qualquer sentimento. Você não vai agir com raiva, nem com medo, nem com euforia. Certo? É isso que eu queria apresentar para você, mas espera! Tem análise de altcoins? É claro que a gente vai analisar altcoins. Só que eu quero que você se lembre de uma coisa. Nestes vídeos eu não trago indicação de compra, muito menos de venda. Eu apresento conteúdos educacionais, mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Vamos aos ativos. Primeiramente, eu gosto de me repetir, porque eu repito, e as informações começam a entrar na cabeça de muita gente. Estuda os projetos. É básico isso. Estuda os projetos. Não vai em 5 ativos para fazer 10 milhões neste bull market. Estuda o projeto. Não compra o projeto porque o projeto é bonito, tem um nome não sei o que. Você tem que estudar, se aprofundar para que você possa aí sim entender qual é o setor, qual é o tamanho do ativo, para que você comece a construir uma carteira. Construir uma carteira é algo muito importante. Se você está escolhendo uma comida pelo nome, você não sabe se é peixe, frango, massa, você não sabe se é uma lesma, se é um coelho, você não sabe. Você é vegano, tá lá. Wagyu. Nossa, que legal essa beterraba. Você tem que pesquisar, entender, perguntar para quem está te servindo, por exemplo, o que é isso daqui? Você não pede comida em um restaurante sem olhar o cardápio, não é verdade? Você faz isso com o mercado financeiro por quê? Porque você é um aventureiro. É a única palavra que eu consigo trazer para quem está tomando decisões sem entender o que os projetos fazem. Ah, eu não tenho tempo. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Você com certeza ou vai ficar fazendo churrasco, tomando cervejinha nesse carnaval. Você tem tempo. Você vai viajar no carnaval. Não, porque eu trabalho, eu preciso descansar. Tá bom. E o trabalho que você tem que fazer para ser o eu do futuro? Acorda. Vem com essa conversa que não tem tempo. Todo mundo tem tempo. As 24 horas que o Elon Musk, o Bill Gates e o Jarbas... Quem é o Jarbas? Sei lá, o Jarbas é um trabalhador. Todo mundo tem. Então é desculpa. E é desculpa de você para você mesmo. Para você se sentir bem. Porque você não está fazendo o seu trabalho. Certo? Então, tapinha na cara aqui para você acordar. Toma vergonha na cara. Seja adulto e estuda o projeto. Antes de tomar a decisão de investimento. Maravilha? Vamos começar com Solana. Eu sei que muita gente está de olho em Solana. Solana está tendo um movimento muito interessante. Não perdeu aquele suporte. Ele beliscou 618 e começa a rejeitar. Não comprei. Teve gatilho para comprar? Dentro da minha estratégia, não. O que eu fiz? Não comprei. Não, porque Solana vai subir, vai bater 500, 800, 1 bilhão de dólares. Não importa. Se não teve o gatilho, não entro. Isso eu estou falando de mim. Você avalia como você achar melhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu sigo estritamente os planos que eu já me condicionei. Eu mostrei para você, olha, a gente tem aqui o topo duplo, o alvo está nesta faixa, mas abaixo de 115 dólares começa a ficar extremamente interessante. O risco versus o retorno em potencial acaba sendo espetacular. Então eu, Luan, vou comprar aqui. A gente teve essa movimentação e o mercado se sustentou. Quem está buscando compras pode aguardar o fechamento semanal e
mensal. O mês fecha hoje, 21 horas horário de Brasília. É o fechamento do mês de fevereiro. É importante. E aí a gente tem o fechamento da semana às 21 horas horário de Brasília, domingo. Eu teria um pouquinho de cautela, porque a gente pode abrir o mensal sim com mais movimentações de baixa, e aí pode, quem sabe, abrir oportunidade de compras aqui. Se ele recuperar, lembra que a gente falou os 165, eu aguardaria um movimento de rompimento, teste, pullback, e aí sim compras. Ah, eu quero comprar mesmo assim, um dollar costing average pode fazer sentido. ETH. Vejo ETH em uma faixa mais interessante. Mas a questão de aguardar o fechamento mensal e semanal pode valer para todos os ativos. Porque a gente está num ponto crítico. Ah, mas o Bitcoin está se recuperando muito bem, blá, 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 blá. Ótimo, maravilha. Quanto mais o Bitcoin acelerar, melhor para todo mundo. Por quê? Porque a gente forma um topo, fundo ascendente. A gente está aqui com um fundo duplo, a gente está aqui num suporte muito bacana, e o Ethereum ainda está aquém do seu movimento de rejeição. Pode, assim, abrir uma oportunidade para quem quer fazer um DCA. Gatilho gráfico, aí você tem que aguardar o fechamento mensal, que é hoje, e o fechamento semanal. Tá? Mas um DCA aqui pode ser interessante, principalmente por conta deste fundo aqui. Colocaria um stop, se eu fosse posicionar um stop, abaixo dos $2.000. Cardano, super saudável, tá? A gente teve o movimento do dia 3 de fevereiro e pronto, acabou. Não teve mais nenhuma movimentação de perda desses fundos. A gente traça aqui o Fibonacci, veja que ele foi buscar hoje a área de 78,6. Abre, sim, uma faixa aqui ainda oportuna, entre 61 e 78,6, o que pode ser interessante para quem está buscando Cardano. Só um detalhe, é óbvio que se o Bitcoin cair, todas as altcoins vão cair. Esse é o primeiro ponto. Então você tem que estar consciente disso. E você só deve considerar compras se você estiver com uma visão bullish, de alta, tendência de alta. Se você, por qualquer motivo, não me importa qual seja, você acha que o mercado vai entrar em uma tendência de baixa e a gente vai para o bear market, vai bater $20.000 ou $12.000, famoso $12.000, pode sair do vídeo, já está aqui perdendo seu tempo. Eu enxergo que o mercado está em tendência de alta e isso tem base, não é vozes da minha cabeça. Então, eu estou analisando, comprando, considerando tudo, porque eu entendo que o mercado sim tem uma tendência de alta. O M2 global está subindo, a liquidez global está subindo. Naturalmente, os mercados tendem a buscar e a se equiparar ao M2 global. Então, isso é interessante, relevante. Tem o TGA, tem o fim do Quantitative Tightening, possivelmente neste mês de março. Então, a gente tem várias coisas que são extremamente importantes e que vão trazer liquidez para o mercado, certo? Então, só colocando isso como importante, tá? Você tem que ter uma visão bullish, senão não faz o menor sentido. FET tá no limite. Tá no limite e tá num preço, para quem gosta de FET, para quem confia no projeto, acredita no projeto, tá espetacular, tá? Ah, eu gosto de FET, eu tô bullish com FET. Está numa área muito interessante. Dollar costing average. Gatilho gráfico é aguardar fechamento do dia e da semana. Mas aqui, suportão ainda acima do fundo anterior, vejo com bons olhos. Ondo perdeu aquele fundo momentaneamente. Perda de fundo sem continuidade é algo benéfico. Vejo com bons olhos Ondo nesta área. Por quê? Porque Ondo é RWA. RWA é um setor, tá? Real World Assets, ativos do mundo real, que a BlackRock está muito focada. Então, isso aqui tem uma pressão. E você vê que nem perdeu fundos. Acelerou igual um foguete nos últimos meses e agora está fazendo uma correção saudável. Se a gente olha para este último fundo ascendente, maravilha. Se a gente olha para esse, então, a gente ainda segue dentro da faixa de retração de Golden Pocket.
retração de ouro de Fibonacci, o que abre espaço para quem quer comprar. A gente também tem aqui um canalzinho de baixa, tá? Que está sendo respeitado. Tá vendo aqui, ó? Canalzinho de baixa, tá? É um padrão que normalmente vamos para cima. Então eu vejo com bons olhos Ondo. O mesmo vale para Cepul, é a gema. Se Ondo é um alfa, Cepul é uma gema. Então é um ativo do setor de RWA que está no mesmo ponto, mesma construção gráfica, mesma movimentação, mas obviamente este ativo tem uma volatilidade muito maior por ser menor. Estude o alfa e depois a gema. Se o setor se valoriza, você pode ter um aproveitamento bem bacana desses movimentos que a gente está vendo agora. A XBT e a I16Z, vamos lá, extremamente importante. São projetos de agentes de IA. Perderam muito valor, caiu bastante. Só que são ativos e um setor que está sustentando muito bem. Então, vale a pena você ficar de olho e avaliar se faz sentido para você ou não. Eu comprei a XBT nessas áreas, sim. Tá? Lembra que eu falei que as minhas primeiras compras de XBT foram aqui em 0,18? Quando ninguém estava querendo comprar? Foi aqui, ó, 0,18. Vendi aqui, recomprei aqui e recomprei nestas mínimas aqui. Então, eu fui fazendo as minhas compras e o meu médio tá, se eu não me engano, 0,21. Ai, nossa, estou com prejuízo. Oh, meu Deus, estou com prejuízo no curtíssimo prazo. Eu não estou nem aí para o curtíssimo prazo. Nem você deveria. Você deve aproveitar a oportunidade que o mercado está entregando. É isso que você deve fazer. E outra, é sempre percentual. Se você delimita um percentual, se você faz uma carteira com equilíbrio, você não se preocupa. O mesmo vale para a I16Z. Estou me posicionei nessas faixas. Essa semana eu aproveitei e esses dois ativos, não apenas eles, estão em faixas bem interessantes. Eles estão reagindo muito bem. GTAI é outro ativo de DeFi AI. Lembra que a gente falou? Olha, ele está aqui com uma divergência. Se ele atingir este ponto, eu vou aproveitar. Comprei. Tá? GTAI é ativo gema de DeFi AI. Então, é um tipo de ativo que interessa. E por fim, Zen. Zen no semanal, gosto. Por quê? Rompimento do triângulo, acelerou igual um foguete, corrigiu igual uma jaca podre. Teve o fundo, dia 3 de fevereiro, topo, fundo ascendente. Você vê que a gente nem chegou perto. Ou seja, a gente pode acabar vendo sim uma recuperação, um novo fundo ascendente e uma aceleração. Gatilhos, aguardar semanal e mensal. DCA, pode fazer todo sentido. Vamos acompanhar com muito cuidado, com muito carinho. Sem esquecer que quem manda no pedaço é este cara. Quando a gente começou a nossa live aqui, nosso vídeo, o Bitcoin estava flertando com 86. Está em 84, desculpa. Está em 84.600. Se a gente fechar positivo e principalmente fechar acima desta média que é a EMA 200, a gente tem um potencial de repetir aquele movimento de março de 2023. Vamos acompanhar, eu vou trazer atualizações lá no grupo geral, então fique ligado e participe, e a gente volta aqui a qualquer momento. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.